Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre sujeitos da oração. Após voltar do recreio, Joãozinho encontrou seu amigo Marquinhos na sala de aula e tiveram o seguinte diálogo: Marquinhos, eu estava na cantina e ouvi falarem sobre você. E quem estava falando? Isso eu não sei. Eu apenas ouvi que estavam discutindo a seu respeito. Falavam que gostaram de suas histórias sobre a viagem ao sítio. Nessa pequena história, não foi possível verificar quem falou a respeito do Marquinhos, pois o Joãozinho não viu quem estava falando. Para fazer referência a essa pessoa ou a essas pessoas, o Joãozinho utilizou a terceira pessoa do plural. Estavam discutindo a seu respeito. Quem estavam discutindo? Eles, mas quem eram eles nós não sabemos. Não foi possível de recuperar isso. Orações como essas são utilizadas quando não sabemos ou não queremos informar quem realizou a ação verbal. Sintaticamente, chamamos isso de sujeito indeterminado. Ouvi falarem sobre você. Quem falaram? Não consigo recuperar. Existe uma pessoa que falou, então existe sujeito, ele não aparece na oração, mas eu não consigo recuperar quem ele é, não dá para saber quem ele é. Indetermina-se um sujeito quando não se pode ou não se quer determinar quem fez a ação verbal, não existe no contexto anterior um termo que represente esse sujeito. Então, nós temos aqui o verbo na terceira pessoa do plural. Dizem coisas boas a meu respeito. Alguém diz, mas não se sabe quem. Verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula C, índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de mão de obra especializada. Quem é que precisa? Nesse caso, não importa quem precisa. Não se dá destaque ao autor da ação. Não se pode determinar quem precisa. O verbo vem acompanhado de uma preposição. Temos também as orações sem sujeito, que ocorrem com verbos impessoais, que não designam uma ação e estão na terceira pessoa do singular. São verbos indicando fenômenos da natureza, como, por exemplo, choveu durante o recreio e fez sol durante a aula. Ninguém executa a ação de chover e de fazer sol. Não dá para recuperar. Então, portanto, a oração sem sujeito. O verbo haver, no sentido de existir e ocorrer. Existem tantas pessoas, houve graves acidentes. Nesse caso, quem é que houve? Não tem ninguém que execute essa ação. Então, o verbo haver, indicando existência, oração sem sujeito. Há pessoas que não valorizam a vida. Verbo haver, indicando existência. A oração sem sujeito. O verbo haver, indicando também tempo transcorrido. Há meses ocorreu essa viagem. Eles trabalharam na empresa havia 8 anos. Verbo haver, indicando tempo transcorrido, não tem sujeito. O verbo fazer, indicando tempo ou clima. Faz meses que não a vejo. Faz frio hoje. O verbo ser, indicando tempo, distância ou hora. São 8 horas, já é meio-dia. Daqui até minha casa são 8 quilômetros. Para você organizar isso aí, pense o seguinte: aqueles verbos relacionados a fenômenos da natureza, existência, transcrição, o tempo transcorrido, né? Todos eles são de oração sem sujeito. Então, oração sem sujeito é aquela em que eu não tenho ninguém que executa essa ação. Nesse vídeo, nós falamos sobre os sujeitos da oração. Espero que vocês tenham gostado e até breve.